Seu coração não quebrou sozinho. A dor invisível que invade o cérebro, o corpo e a sua vida. Tem dores que chegam fazendo barulho. Você perde dinheiro, perde um emprego, perde uma oportunidade, sofre uma humilhação, enfrenta um problema sério, e todo mundo entende que aquilo machuca. Mas existe um tipo de dor que às vezes é tratada como se fosse pequena, exagerada ou até ridícula. É a dor de ter o coração partido. E talvez seja justamente por isso que ela destrói tanto. Porque além de doer, ela costuma doer em silêncio. A pessoa acorda, se arruma, tenta funcionar, responde mensagens, faz o que precisa ser feito, tenta manter a aparência de normalidade, mas por dentro está afundando. Ninguém vê o colapso inteiro. Ninguém ouve o barulho real do que desmoronou. No máximo percebem que ela está mais quieta, mais abatida, mais sensível. Só que o que está acontecendo dentro dela é muito maior do que isso. Porque quando o coração se parte de verdade, não é só um sentimento que muda. É como se uma estrutura inteira da vida perdesse sustentação. E eu quero começar este vídeo dizendo algo que talvez você precise ouvir com todas as letras. Não, você não está exagerando. Não, você não está fraco. Não, você não está louco. E não, isso não é só drama. A dor do coração partido pode atingir a mente, o corpo, a energia, o foco, o sono, a esperança e até a forma como você enxerga a si mesmo. É por isso que algumas pessoas, depois de uma perda amorosa, dizem coisas que parecem exageradas para quem está de fora. Parece que apagaram a luz da minha vida. Eu continuo andando, mas por dentro alguma coisa morreu. Eu não sabia que dava para sentir tanta dor sem estar sangrando. Eu achei que fosse tristeza, mas isso aqui é mais do que tristeza. E é mesmo, porque um coração partido não é só tristeza. É ruptura de vínculo, é quebra de expectativa, é desorganização emocional, é perda de direção interna, é colapso de uma narrativa que parecia segura. Você não sofre apenas porque alguém foi embora. Você sofre porque, sem perceber, começou a construir uma parte da sua vida ao redor daquela presença. A rotina mudou por causa daquela pessoa. Os pensamentos mudaram por causa daquela pessoa. Os planos mudaram por causa daquela pessoa. Os desejos mudaram por causa daquela pessoa. A imagem do futuro mudou por causa daquela pessoa. E quando essa presença sai, a dor não fica só na lembrança da pessoa. Ela se espalha para tudo o que estava ligado a ela. Por isso, o sofrimento de um coração partido não aparece só quando você vê uma foto antiga ou quando lembra de um momento marcante. Às vezes ele aparece no café da manhã, no lugar da mesa, na música que toca no mercado, no caminho de volta para casa, na noite de domingo, na hora de dormir. Na primeira coisa bonita que acontece, e você percebe que não tem mais para quem contar. É aí que muita gente entende pela primeira vez que não perdeu só uma pessoa, perdeu também uma forma de existir. E isso bagunça muito mais do que as pessoas imaginam. Porque o ser humano não ama apenas com o coração no sentido poético. Ele ama com a memória, com o corpo, com a repetição, com a expectativa, com o hábito, com o apego, com o sistema nervoso inteiro. Quando um vínculo se torna importante, o cérebro começa a tratar aquela presença como referência. Referência de prazer, referência de alívio, referência de segurança, referência de antecipação, referência de recompensa emocional. É por isso que, depois de uma ruptura, a vida não parece apenas triste. Ela parece estranha. E talvez essa seja uma das palavras mais honestas para descrever o que acontece depois que alguém parte o nosso coração. Estranheza. O mundo continua no mesmo lugar, mas já não parece o mesmo mundo. A sua casa continua sendo a sua casa, mas alguma coisa nela parece deslocada. Você continua sendo você, mas já não se reconhece direito. As mesmas ruas, as mesmas pessoas, os mesmos objetos, os mesmos horários, tudo permanece aparentemente igual, mas a experiência de estar vivo mudou. É como se a vida tivesse saído do eixo. Isso acontece porque o coração partido não machuca apenas por causa da perda. Ele machuca porque confunde o sistema interno que organizava a vida. Você se acostumou com uma presença, com uma troca, com um som de voz, com uma previsibilidade, com uma narrativa. E agora tudo isso foi quebrado.
A dor, então, não é só emocional no sentido superficial. Ela é estrutural. Por fora, quem vê de longe pode pensar, mas foi só um término. Mas vocês nem estavam juntos há tanto tempo. Mas você precisa seguir. Mas outras pessoas passam por isso e continuam. Sim, outras pessoas passam. Mas cada vínculo tem um peso diferente. Cada mente se organiza de um jeito diferente. Cada história toca feridas antigas de um jeito diferente. Cada abandono cai sobre uma estrutura emocional única. Por isso, uma das maiores crueldades que você pode fazer consigo mesmo ou com outra pessoa é diminuir a dor de um coração partido com frases rasas. Supera. Vai passar. Tem muita gente no mundo. Era só partir para outra. Quem fala assim normalmente está olhando para o fato e ignorando o impacto. O fato pode até ser simples. A relação acabou. Mas o impacto quase nunca é simples. Porque muitas vezes, o que desaba com o fim de uma relação não é apenas o romance. Desaba a autoestima. Desaba a segurança. Desaba o senso de valor. Desaba a visão de futuro. Desaba a confiança. Desaba a capacidade de acreditar. Desaba até a relação da pessoa com a própria identidade. Tem gente que depois de um coração partido não chora apenas por saudade. Chora porque se sente descartável. Chora porque se sente insuficiente. Chora porque acha que não foi escolhido. Chora porque acredita que falhou. Chora porque começa a confundir rejeição com falta de valor. Esse ponto é muito importante. Quando uma relação termina, especialmente quando a pessoa não estava preparada para aquilo, a mente costuma transformar um acontecimento doloroso em um julgamento pessoal. Em vez de pensar, isso acabou, ela começa a pensar, eu não fui bom o bastante. Em vez de pensar, essa história terminou, ela começa a pensar, eu não sou alguém que merece ficar. Em vez de pensar, houve uma ruptura, ela começa a pensar, há alguma coisa errada comigo. E aqui começa uma segunda camada de sofrimento. A primeira camada é a perda em si. A segunda camada é o significado destrutivo que a pessoa dá à perda. É isso que torna o coração partido tão perigoso. Ele não machuca só pelo que levou. Machuca também pelo que faz a pessoa acreditar sobre si mesma. De repente, ela não está apenas sofrendo uma ausência, está questionando o próprio valor, a própria capacidade de amar, a própria capacidade de ser amada, a própria capacidade de reconstruir. E essa é uma das razões pelas quais um coração partido pode ser tão devastador até para pessoas fortes. Aliás, isso precisa ser dito com clareza. Pessoas fortes também quebram. Pessoas maduras também desmoronam. Pessoas inteligentes também se confundem. Pessoas independentes também entram em colapso. Pessoas que já venceram muita coisa também podem se ver perdidas diante de uma ruptura emocional. Porque o amor toca lugares muito profundos da experiência humana. Ele toca pertencimento, toca desejo, toca valor, toca regulação emocional, toca projeto de vida, toca esperança, toca identidade. Então não se engane. Alguém pode ser extremamente competente em várias áreas da vida, e ainda assim, ficar profundamente desorganizado quando perde um vínculo que se tornou central dentro dela. Às vezes, a pessoa continua produzindo, continua trabalhando, continua aparecendo, continua sorrindo quando precisa, mas por dentro está operando no limite. Dorme mal, pensa demais, come menos ou come demais, fica dispersa, perde o prazer em coisas simples, sente o corpo pesado, acorda cansada, vive uma espécie de cinza emocional. Esse cinza é uma imagem importante. Muita gente descreve o coração partido como se a vida tivesse perdido cor. E isso não é mera poesia, porque quando algo muito importante se rompe, o cérebro não interpreta isso apenas como um aborrecimento. Ele reorganiza prioridades, energia, expectativa e atenção. Coisas que antes davam prazer perdem intensidade. Coisas que antes eram leves passam a parecer sem gosto. A vida entra num rebaixamento de brilho. É como se o sistema interno dissesse: o que era importante foi abalado. Agora tudo precisa ser relido a partir disso. Então a pessoa percebe que não está apenas triste por causa de alguém. Ela está com dificuldade de se sentir viva do mesmo jeito. E esse talvez seja um dos aspectos mais dolorosos do coração partido. Ele não machuca só quando você lembra da pessoa.
Ele machuca quando você percebe que até você mesmo está ficando irreconhecível. Você olha para si e pensa: onde eu fui parar? O que aconteceu comigo? Como eu fiquei assim? Por que isso me abalou tanto? Por que eu não consigo voltar ao normal? E eu quero responder isso com muita honestidade. Você não consegue voltar ao normal rapidamente porque o que aconteceu não foi pequeno. Foi uma ruptura com força suficiente para atingir a organização interna da sua vida. Por isso, o primeiro passo da cura não é se apressar. Também não é fingir que já passou. E muito menos sentir vergonha da profundidade da sua dor. O primeiro passo é reconhecer: isso realmente me feriu. Essa frase parece simples, mas é poderosa, porque muita gente está tentando se curar sem admitir a extensão da ferida. Faz de conta que está bem. Faz de conta que não doeu tanto. Faz de conta que já entendeu tudo. Faz de conta que já superou. Faz de conta que está acima daquilo. Só que a dor que você finge não sentir, não desaparece. Ela apenas muda de lugar. Às vezes vira insônia. Às vezes vira irritação. Às vezes vira apatia. Às vezes vira cinismo. Às vezes vira recaída em relações vazias. Às vezes vira endurecimento emocional. Às vezes vira a decisão de nunca mais se envolver de verdade. Quando uma pessoa não honra a própria ferida, muitas vezes ela não se cura, apenas se fecha. E fechar-se não é o mesmo que reconstruir-se. Tem gente que não superou, só se blindou. Tem gente que não elaborou, só ficou fria. Tem gente que não se curou, só se tornou desconfiada de tudo. Mas esse não precisa ser o seu caminho. A dor do coração partido pode ser uma experiência devastadora, sim, mas ela também pode ser uma travessia de consciência. Ela pode obrigar você a olhar para lugares que antes estavam escondidos. Pode mostrar o quanto você se diluiu. Pode mostrar o quanto colocou sua identidade na mão de alguém. Pode mostrar feridas antigas que estavam silenciosas. Pode mostrar padrões de apego, medo, abandono, insegurança. Pode mostrar o quanto sua paz dependia de uma presença externa. Só que nada disso se torna crescimento automaticamente. A dor, por si só, não amadurece ninguém. O que amadurece é o que a pessoa faz com a dor. E antes de agir, ela precisa compreender. Precisa entender que o sofrimento não é sinal de fraqueza moral. Não é prova de ridículo. Não é demonstração de inferioridade. É sinal de que houve investimento emocional real. Houve apego. Houve entrega. Houve expectativa. Houve construção interna. Então, sim, dói. Dói porque havia significado. Dói porque havia vínculo. Dói porque havia projeto. Dói porque havia presença ocupando território dentro de você. E ninguém arranca um território interno importante sem deixar desorganização. Talvez esse seja um dos maiores erros de quem está sofrendo. Achar que a sua dor deveria obedecer a um prazo de bom senso. Como se fosse possível dizer: já passaram 2 semanas, então eu deveria estar melhor. Já passou 1 mês, então isso já deveria ter diminuído. Já faz tempo demais para eu ainda estar assim. A dor humana não respeita calendário de vergonha. Ela respeita processo. E processo não significa eternidade. Não significa que você vai ficar assim para sempre. Não significa que sua vida acabou. Não significa que o brilho não volta. Significa apenas que a mente e o corpo precisam de tempo e direção para reorganizar o que foi abalado. Direção. Essa palavra importa. Porque ninguém sai de um coração partido apenas esperando o tempo correr. É verdade que o tempo ajuda. Mas o tempo sozinho não salva quem continua alimentando a ferida, acreditando nas piores interpretações sobre si mesmo e vivendo sem estrutura para se reorganizar. A cura começa quando a pessoa para de brigar com a realidade da dor e começa a observar o que está acontecendo dentro de si com coragem. O que exatamente foi quebrado? O vínculo? A autoestima? A esperança? A identidade? A rotina? A confiança? O senso de valor? Quanto mais clareza você tem, mais possibilidade de reconstrução você ganha. Porque enquanto tudo é só um grande caos sem nome, você sofre sem direção. Mas quando começa a nomear, isso aqui é luto, isso aqui é medo, isso aqui é rejeição, isso aqui é humilhação, isso aqui é apego ferido, isso aqui é perda de identidade, isso aqui é vazio de rotina. O sofrimento começa a sair do nevoeiro. E isso importa muito,
porque uma mente ferida tende a transformar tudo em uma massa única de dor. Já uma mente que começa a entender, consegue separar as camadas. E quando você separa as camadas, começa a recuperar poder. Talvez você perceba que não está sofrendo só pela pessoa. Talvez esteja sofrendo também pela quebra de um sonho. Talvez perceba que não dói só o abandono. Dói também a sensação de não ter sido escolhido. Talvez perceba que não machuca só a ausência. Machuca também o colapso da sua imagem de futuro. Talvez perceba que não é apenas amor, é também dependência de sentido. E isso nos leva a uma verdade difícil, mas libertadora. Muitas vezes, o que torna um coração partido tão devastador não é só o fim da relação. É o fato de que, junto com a relação, a pessoa sente que perdeu o rumo de si mesma. E é por isso que essa dor invade tudo. Invade o jeito de acordar. Invade o jeito de comer. Invade a forma de se ver no espelho. Invade a maneira de olhar para o futuro. Invade até a forma de acreditar que ainda existe vida boa possível. Mas existe. Mesmo que hoje você não consiga sentir isso. Mesmo que hoje tudo pareça sem cor. Mesmo que hoje você esteja vivendo no automático. Mesmo que hoje a sua mente esteja cansada demais para acreditar em recomeço. Existe vida depois dessa dor. Só que essa vida não nasce de negação. Ela nasce de compreensão. E a primeira compreensão é esta. O seu coração não quebrou sozinho. Quando ele se partiu, a sua mente, o seu corpo, os seus hábitos, a sua autoestima e a sua visão de mundo também foram atingidos. Por isso, não trate essa experiência como se fosse uma tristeza qualquer. Trate como aquilo que ela é. Uma ruptura séria, que exige respeito, consciência e reconstrução. Na próxima parte, eu vou entrar em um ponto ainda mais delicado, porque o sofrimento do coração partido não fica apenas na dor. Depois do impacto inicial, a mente começa a fazer algo muito traiçoeiro. Ela passa a girar ao redor da ferida. E é aí que a pessoa entra em repetição, em loop, em busca de sentido, em recaída emocional, em pensamentos que não param. Na próxima parte, eu vou te mostrar por quê. Mesmo depois que tudo acabou, a sua cabeça continua presa. Por que algumas perdas terminam na vida real, mas continuam acontecendo dentro da mente? E por que tanta gente sofre não apenas pelo que viveu, mas pelo que não consegue parar de revisitar?